Bom, então nessa aula aqui a gente vai falar sobre qualificação, ou sondagem, como é conhecido no mercado também. Mas por que que é uma etapa extremamente importante? Porque nessa etapa é onde a gente vai fazer perguntas simples, 3, 4 perguntas no máximo aqui nessa etapa para o cliente, mas com contexto e tudo mais para o cliente poder responder. Então tem toda a técnica aqui para fazer sentido para o cliente responder. Mas acima de tudo é onde a gente vai identificar principalmente aquilo que eu sempre falo, né? Se você sair na rua e perguntar para qualquer pessoa se tirar a habilitação, se ela não tem, seria um documento importante para ela, muito provavelmente ela vai falar que sim. Mas se você perguntar para ela se ela tem urgência, né, em tirar a habilitação, visto o investimento que ela tem que fazer, que hoje, que nem eu falei, é R$ 2.000 em média aí, ela vai falar que ela tá tranquila ainda nesse momento, que ela tá disposta a andar de ônibus, sei lá, por mais 3, 4, 5 meses, um ano. Então, por isso que essa etapa aqui é onde eu falo bem assim, que é um divisor de águas pro vendedor. Porque aqui é onde, na hora que você faz uma pergunta, a pessoa fala que vai iniciar daqui 30, 40, 60 dias, é onde você fala, opa, então esse cliente ele tá no momento de pesquisa, agora é só eu, de repente, salvar esse contato aqui e chamar esse cliente daqui tanto tempo, né? Que a gente vai ter a parte do CRM. Então o CRM vai, né, auxiliar demais vocês nessa etapa. Mas vamos lá. Então, só retomando aqui. Cliente entrou em contato, fez a levantada de mão, a gente iniciou a abordagem. E aí, só retomando, não respondeu, vamos supor que ele respondeu, vem aqui, né? A gente vem para essa etapa que eu vou entrar agora. Mas vamos imaginar que o cliente entrou, né? E vocês aí conseguiram um retorno. Opa, tudo bem? Sou o Leandro. Aí a gente entra na etapa de qualificação, perfeito? E aí o que tem então nessa etapa de qualificação? Tá aqui o documento que vocês vão usar para, né, seguir aí nesse momento de entender a necessidade do cliente e a urgência dele. E aí eu sempre gosto de trazer essa frase que em vendas, né, é preciso antes entender para atender e então vender. Vocês entenderam? Em vendas é preciso primeiro entender o cliente para depois atender o cliente e aí você vender para esse cliente. Então, ou seja, o vendedor, eu falo que ele precisa ser um perguntador profissional, pois quem comanda o processo de vendas não é quem mais fala, muitas das vezes, mas sim quem faz boas perguntas. E com perguntas você consegue ir direcionando o cliente. É muito comum quando eu fazia cliente oculto, né, direto, para mim tentar sempre me, né, espelhar em algum atendimento, buscar, né, novas ideias, enfim, e eu entrar no atendimento onde eu fazia pergunta. Mas como funciona isso? Né? Como é que são as aulas de vocês? Quais são os horários de atendimento de vocês? Né? Em quanto tempo eu tiro a habilitação? E quando, na verdade, esse papel deveria ser invertido. Deveria ser o vendedor que deveria estar fazendo essas perguntas e conduzindo o cliente. Como se eu fizesse essa pergunta, levasse ela para essa outra etapa. Fizesse essa pergunta, levasse ela para essa outra etapa. Então, ao longo desse processo de venda, vocês vão ver que até investimento a gente vai qualificar, perguntar se faz sentido para ele, né? Se ele gostaria de explorar mais opções de pagamento. Mas, né, novamente, como eu sempre falo, como santo de casa não faz milagre, eu quero trazer aqui um vídeo, né, que está no YouTube aí, mas é um vídeo que ele mostra o quão importante você fazer boas perguntas vai fazer com que o cliente, né, feche. E aí, óbvio, as perguntas que eu trago aqui, elas são condicionadas ao WhatsApp, porque tem perguntas que se eu fizer no WhatsApp, por exemplo, se a pessoa está sentada aqui na minha frente, né, querendo tirar a habilitação, eu posso perguntar, né, vamos supor que é o Marcos que está aqui. Marcos, deixa eu fazer uma pergunta. Qual é o problema que hoje, né, você obter a habilitação, você vai resolver na sua vida? O que a habilitação representa na sua vida hoje? Se esse cliente está na minha frente, ele vai me responder, porque ou só se ele sair correndo da cadeira e fugir. Talvez no telefone também eu poderia fazer isso, né? Numa ligação por telefone. Marcos, só para me entender antes de passar os valores, hoje que tipo de problema ou, né, quais são as soluções que a habilitação vai trazer para você? Às vezes esse cara vai falar, poxa, cara, hoje eu trabalho, né, a 2 horas aqui da minha casa, então tem que pegar 3 condução, e aí eu posso, olha só, para você que tá vendendo aí presencial, caraca, Marcos, você leva 2 horas, então você sabe, né, que horário que você pega no trabalho? Eu pego às 8. Poxa, então tu tem que sair 6 horas da manhã de casa para poder chegar a tempo no trabalho. E hoje, se você tivesse habilitação e tivesse um carro, em média, quanto tempo você levaria? E aí o Marcos ia me falar, poxa, Leandro, uma meia hora. E aí, olha só, por isso que eu falo, escutativa também na venda é importante. Você fala assim, caraca, Marcos, então quer dizer que hoje você passa pelo menos 3 horas dentro de um ônibus só porque você não tem habilitação. Como que tá, né, a sua disposição para resolver esse problema? Você percebe que eu consigo
consigo me aprofundar aqui na venda, mas vai fazer isso no WhatsApp, né? Mas eu quero trazer esse vídeo para vocês entenderem o quão importante ser um bom perguntador. E aquilo que eu falo, poxa, Leandro, mas você não está sendo invasivo? Não, pô, se eu acredito que na minha autoescola esse cliente tirar a habilitação é a melhor opção para ele, e eu sei que a habilitação, quando eu faço uma pergunta dessa, eu sei que a habilitação vai resolver um problemaço, né? E aí se eu quiser ser um pouco mais, eu falo bem assim, intensificar essa dor, falar, caraca, então se a gente pegar esse trabalho de segunda a sexta, Marcos, pô, 3 vezes 5, 15 horas. Ao longo do mês, a gente tá falando de, cara, pelo menos 45 horas que tu poderia ao longo do mês estar mais em casa, tá mais com seu filho, e hoje você não consegue só por conta de não ter habilitação? Pois é. Olha só o quanto que eu vou e, né, dou aquela cutucada na dor do cara. Mas no WhatsApp a gente não consegue fazer isso, mas eu quero mostrar esse vídeo aqui para vocês verem a importância de fazer uma excelente qualificação com o cliente. Então, já lá na vendas, o princípio que eu considero infalível para você prospectar um cliente é a conexão com o cliente, é o rapport, é a conexão, é você entender o que o cliente quer, não o que você quer dizer para ele. Numa venda é muito mais importante escutar, ouvir do que falar. Você tem que ouvir mais do que fala. Primeiro, porque a pessoa gosta de ser ouvida. Segundo, que quando você ouve a pessoa, duas coisas acontecem. Ela vende para si mesma, ela própria vende para si mesma, ela vai acreditar muito mais nela do que em você. Quando você escuta ela. Quando você escuta ela, por exemplo... Cara, que legal isso. Vamos dar um exemplo. Nunca ouvi isso. Vamos bater um papo aqui. Vamos supor que eu esteja te atendendo e você seja alguém que queira comprar um curso de inglês, que foi lá na escola, alguma coisa do tipo, ou está falando por telefone com o cliente, e a gente está conversando aqui. Falei, mas, Joel, vamos lá, eu sou o vendedor e você é o potencial aluno, tá legal? Tá bom. Então, Joel, você me falou aqui que está interessado em aprender inglês, mas me explica, o que você faz? Qual é o teu trabalho? Responde para mim. Caraca, eu já tomou... eu sou um professor de educação física. Você é professor de... E por que inglês é importante para um professor de educação física? Porque os artigos na minha área científicos... Ok, ponto. Quem está falando isso? Eu. Não sou eu que estou falando. Os artigos da área científica são em inglês? Sim. E por isso que é importante para você? Sim. O que você está fazendo? Você está vendendo para si próprio. Saquei. Não sou eu que estou te dizendo, cara, os artigos na tua área, quem está falando é você. E qual seria o benefício de você falar inglês? Qual seria o que você ganharia falando inglês? Bom, eu teria informação rápida, porque os artigos são publicados lá e... Você fala e eu ouço. Eu só ouço. Tá. Lá, eu teria os artigos publicados rapidamente, eu conseguiria aplicar, e ao aplicar, como eu trabalho com nadadores, eu melhoraria a performance dos meus nadadores, eu sou avaliado pela performance deles, então... E isso se traduziria em algum benefício financeiro para você? Alguma possibilidade de crescimento profissional? Sim, eu ia crescer... Ou é diferente? Ia crescer no clube que eu dou treino, ganhar mais dinheiro... Ganharia mais dinheiro. E mais prêmios, mais títulos. Mais títulos. Então você considera que por não falar inglês você estaria perdendo alguma coisa hoje? Sim. Muito bom. Mas você já perdeu alguma oportunidade por não falar inglês? Já várias. Quais? Uma vez eu estava num curso e teve um seminário de treinadores e eu não entendi o que ele estou falou. te vendendo ou você está vendendo para si próprio? Estou vendendo para mim. Então, e aí aconteceu o quê? Aí você perdeu a sua oportunidade? Você poderia ter participado de alguma competição fora? Sim. Ou ser contratado por um clube no exterior, alguma coisa assim? Sim. Eu poderia ter sido contratado. Poderia ter sido um treinador Sei. nos Estados Unidos se eu soubesse falar inglês. Então você deixou de ser um treinador nos Estados Unidos por não falar inglês, é isso? Sim. Faz quanto tempo isso? Faz 15 anos. Uns 16 anos. Então, há 16 anos você perdeu essa oportunidade. Sim. Que a gente chama de pergunta confrontativa. Poxa, faz 16 anos que você perdeu essa oportunidade, por que nesses 16 anos você não resolveu esse problema de falar inglês? Pergunta confrontativa. Você vai pensar, eu só fiz uma pergunta. Aí você, opa. Responde. Porque... eu deixei para depois, não foi prioridade. Eu deixei outras coisas serem mais importantes, sei lá, tomarem conta da minha mente do que isso aí. Entendi. E você acha que isso foi uma boa decisão? Hoje sei que não. Hoje sei que não. Mas como está a tua disposição de resolver esse problema hoje? 10, 100%. De 0 a 10? 0 a 10, 10. Eu preciso. Porque se eu não fizer isso, eu não tenho mais 16 anos. E o que te impediria de tomar essa decisão hoje? Hoje, o que me impediria... Cara, que bom isso, né? Nada. Nada.
Nada. Não é nem tempo, nem financeiro. Acho que não, financeiro não é, tempo não é. De repente é só saber um pouco mais sobre o produto, Isso. entender Então, um pouco melhor. se você conhecer o produto e você acreditar que ele atenda às suas expectativas, você está pronto para tomar essa decisão hoje. Tô dentro, sim. Então tá bom, eu vou te apresentar como é que funciona agora. Bom, vamos lá, eu vou te apresentar agora, mas você já comprou? Já comprei. Você já comprou? Quem te vendeu? Eu. Você próprio. Percebe? Sim. E isso foi feito por quê? Porque eu falei ou porque eu ouvi? Você ouviu. Eu ouvi. Você chegou às conclusões. As pessoas gostam de comprar, mas elas não gostam de ser convencidas. E o vendedor inicial, noob, vendedor amador, Sim. ele acha que vender é ficar chavecando o cara e convencer ele das coisas. E as pessoas detestam ser convencidas das coisas. Então, o principal de vendas, que eu diria, é a conexão com o cliente. E essa conexão ela acontece quando você ouve mais e a pessoa fala. E para a pessoa não falar e não devagar, você vai orientando com pequenas perguntas para ela mesma chegar à conclusão dela. Sim. Então, eu te dei um exemplo prático aqui. Animal. Não é? Como você se sentiu na condução? Como que eu me senti? Eu me senti... eu não tinha alternativa, é isso. Eu tenho que fazer. Alternativa do quê? Foi você que se convenceu, pô. Cara, isso, eu só reforcei uma coisa que... Ela veio à tona, uma coisa que eu já acredito, eu tenho que fazer. Esse princípio vale para qualquer produto. Porque esse princípio não é do produto, é do ser humano. Certo. Então, o vendedor que tem a conexão com o cliente é o que conduz e sabe fazer o cliente ele mesmo chegar à conclusão daquilo que ele quer. Perfeito? Então, assim, eu acho que assim, na operação é mais antecipação. Antecipar. Para você ter uma abordagem mais preditiva. Certo. E na venda é conexão, ouvindo mais e direcionando para que a pessoa própria venda para si mesma. Bom, pessoal, então trouxe aí um corte aí de um podcast que é do Flávio Augusto, que hoje, né, é aí dono da WhatsApp aí. Então, para vocês entenderem o quão importante você fazer boas perguntas. E por que eu gosto de trazer esse exemplo? Para que vocês possam internalizar e, de repente, vocês serem um pouco mais, vamos dizer assim, desafiadores, fazer também perguntas um pouco mais, né, profundas ali no WhatsApp, não só superficiais como as que eu trouxe aqui, mas, né, depois vocês vão ter acesso aí a várias perguntas, né, que vocês podem utilizar ao longo do processo, porque existe um processo de vendas, né, do WhatsApp, mas existe o do telefone e existe também o processo de vendas presencial. E a gente tem que fazer perguntas. Ah, mas, né, Leandro, pô, eu não estou sendo invasivo? Não, você está sendo uma pessoa profissional de vendas, né? E se você não utilizar disso, você vai perder clientes. Sabe por quê? Porque você, né, foi medrosa na hora a hora que esse cliente estava ali na tua frente, você não quis fazer as perguntas. Mas vamos lá, como que eu posso encaixar algumas perguntas aqui para que eu possa direcionar esse cliente? Você vai ver que não são perguntas tão profundas, né, que te ajudariam a vender mais, devido à ferramenta, né, ao canal de vendas que a gente está utilizando para se comunicar com o cliente. Por isso, eu provoco vocês aqui agora. Na hora que esse cliente entrar em contato, tenta ligar para ele. Fala, olha, Marcos, posso entrar em contato contigo por 2 minutos para me te explicar os principais pontos de como a nossa autoescola vai te ajudar a obter a sua habilitação? Vou te passar tudo, o orçamento, mas eu acredito que assim eu otimizo o seu tempo, que eu acredito que é muito corrido e eu otimizo o meu tempo. Pode ser assim? Te ligo em 2, no máximo 5 minutos. Se em 2 minutos você falar, Leandro, não gostei do que você me apresentou, tu pode falar, Leandro, cara, vamos encerrar a ligação. E olha só, na ligação consegue conduzir uma venda. Poxa, ó, você já conhece a nossa autoescola? Vou te falar agora os diferenciais e tudo mais. Mas vocês percebem, pessoal? A venda do WhatsApp eu falo que ela é um pouco pobre, né? Mas, vamos lá, como que a gente pode colocar algumas perguntas? Nem no caso, lembra que, né, eu pergunto lá na parte do atendimento lá com quem eu falo, que imagine que é como se fosse uma sequência. Então aqui o cliente responde falando, ó, sou o Carlos, e atendente da autoescola. E aí, QL, por que QL? Lembra que eu falei que isso aqui vão ser, né, palavras-chave que vão acionar essa resposta que já vai estar pronta ali, que é só você, né, vir ali, ó, muito prazer. Aí você vai colocar o nome do cliente, Carlos. E pessoal, por que eu falo de colocar o nome? Porque você está personalizando o teu atendimento. Você está conversando com uma pessoa que a qualquer momento ela pode parar
de te responder no WhatsApp. E é extremamente importante criar essa conexão. Venda é conexão, né? Talvez você pense a balela. Não, é a mais pura verdade. Toda vez que você fala o nome da pessoa, eu sempre gosto de trazer esse exemplo. Na tua cidade, tem um lugar que tem um evento aí, 3.000 pessoas, e alguém chama o teu nome lá agora. A tua reação nesse momento é o quê? Opa, quem tá me chamando? E às vezes nem é você, é outra pessoa. Mas por quê? Porque o nosso nome é o que mais chama a nossa atenção. Então, por isso, vocês vão ver que ao longo desse, né, roteiro de vendas aqui que eu, né, trouxe para vocês seguirem, vai ter sempre o nome do cliente em vários pontos. Porque toda vez que eu vou falando o nome do cliente, eu vou criando essa conexão, essa aproximação. Justamente porque no WhatsApp eu não quero que esse cliente me deixe no vácuo, né? Vamos dizer assim. Então, olha lá. Carlos respondeu. Carlos, muito prazer. Muito prazer, né? No caso aqui. Carlos, qual é a categoria que você tem interesse, né, em estar se habilitando? Por que eu falo em estar se habilitando? Porque às vezes a pessoa que está procurando não é ela. Às vezes aqui ela já vai, não é para mim não. É pro meu filho. E aí você já entende que tem mais uma pessoa nesse processo de vendas que você precisa considerar. Porque a mãe, às vezes, pode estar buscando um preço mais baixo, mas o filho está buscando, às vezes, agilidade. E nesse momento, olha só. Poxa, se a pessoa está buscando pro marido, pô, legal. O que o teu marido está procurando hoje, né? Numa autoescola para se habilitar? Consegue vir com ele aqui na autoescola hoje, pra gente poder apresentar a nossa estrutura e ver se atende, né, a necessidade dele? Pessoal, olha só. Por isso que eu falo. Perguntas vão te trazer. Lembra que eu falei? Antes é preciso, né, entender para atender e depois vender. Então, por isso que eu gosto de colocar essa pergunta, porque às vezes a pessoa fala bem assim, não é para mim não, pro meu filho, não, é pro meu esposo, não, é para mim, mas quem vai pagar é a minha mãe. Beleza. Aí a pessoa respondeu, para carro. Beleza. Aí a atendente vem com uma pergunta que para mim ela é virada de chave para que você possa, por exemplo, entender a urgência de compra desse cliente. E aí você sempre coloca essas palavras de concordância para ficar uma conversa fluida, esse cliente sentir que, poxa, cara, aquele atendimento é único, você tá ali 100% presente para atender ele. Então isso também transmite para o cliente do outro lado, certo? E aí, bacana então. Carlos, para se habilitar na categoria de carro, será necessário você passar por 45 horas de aula teórica e 20 aulas práticas na autoescola. Na sua agenda, quando que você está idealizando iniciar esse processo? É algo para agora, para daqui 1 mês, ou é algo que você planeja para daqui 3 meses? Entendendo esses pontos, consigo te passar previsões aí de início de novas turmas. No caso aqui tem empresas aí que, né, não tem essa questão de abrir novas turmas, você pode mudar isso aqui, né? Entendendo esses pontos aí eu consigo, né, direcionar ainda melhor o seu atendimento, ou eu consigo te dar até uma previsão quando que você vai finalizar. Tem empresas que também trabalham dessa forma. Mas por que eu trago todo esse contexto? Que nem aqui, Carlos, para se habilitar na categoria de carro, você precisa passar por 45 horas de aula teórica, 20 aulas práticas. Para que essa pergunta faça sentido na cabeça do cliente e ele possa te responder então. Para que ele fale, não, realmente eu preciso entender, né, para mim poder se habilitar. Eu preciso passar essa informação, desculpa, né, para mim poder, né, para eles poderem me ajudar melhor. E você percebe que é um atendimento que ele é um atendimento consultivo, não é aquele atendimento mais do mesmo. Leandro, mas os clientes só querem saber de preço. Será que não é a forma com que você está se posicionando? Beleza? E aí vamos supor que o cliente falou início imediato. Aí tu vai colocar nome do cliente, ou seja, Carlos, já vou te passar o investimento, porque até aqui você só fez pergunta, parecendo que você está só investigando o cliente. Mas você pode colocar, Carlos, já vou te passar o investimento, né, que você fará para se habilitar, né, na categoria de carro. E aí você vai falar, mas antes, só para entender ainda melhor e poder te passar todas as informações detalhadas. Você já conhece o nosso trabalho e todos os benefícios que terá sendo nosso aluno aqui? Porque, pessoal, se esse cliente fala, não, já conheço vocês, talvez vocês podem ir já, talvez direto pro orçamento. Não, meu pai fez aí. Caraca, sério, quem que é o teu pai? Fulano de tal, legal. Né? Porque, né, tem essa situação de, às vezes, habilitar a família inteira, né? Mas olha só o quão importante é você fazer uma pergunta dessa para você saber como que você vai conduzir o teu atendimento. Porque se o cara fala que não te conhece, que você tem que mostrar todo o diferencial. É aqui que você tem que contra-atacar o cliente, para que na hora que você passe o preço, ele não fale, nossa, tá caro. Tá caro, beleza, mas você tá comparando a gente a quem? Tem a autoescola que tá fazendo 1.500, tá, mas eles têm, né, uma metodologia que faz você ser aprovado no primeiro teste, ou seja, né, eles têm uma metodologia onde os nossos alunos hoje têm 80% de aprovação já no primeiro exame, eles têm a estrutura X, eles têm essa quantidade de carro que, por exemplo, se você... Então, vocês viram
que fazer boas perguntas vão fazer vocês entenderem como conduzir esse atendimento. E, pessoal, nessa etapa de qualificação, né, também pode acontecer que no meio dessas perguntas aqui, né, o cliente pare de te responder. Por quê? Às vezes surgiu uma demanda, às vezes surgiu uma prioridade, o filho se machucou na escola, enfim, várias situações que você precisa entender ali que não está no teu controle, você não sabe ali o que está acontecendo do outro lado. Mas vamos lá, voltando aqui para então a estrutura do atendimento. Então, pessoal, vamos supor que em algum momento aí nessas perguntas o cliente parou de te responder, né? Sumiu, deu vácuo, né? Desapareceu. Então, o que a gente vai fazer? É quase que a mesma situação da etapa da abordagem. E por isso que eu falo, vocês têm que ter tranquilidade na venda. Vocês têm volume muitas das vezes para trabalhar, então é só seguir o processo. É só seguir o processo, né, que a gente vai ter aí bons resultados. E aí, então, vamos supor que o cliente parou então de responder. A gente vai usar essa mensagem até 24 horas. E que mensagem é essa? Vamos para lá. Né? Vocês lembram dessa pergunta aqui, só que agora você já tem o nome do cliente. E aí vocês vão mandar: Carlos, me tira uma dúvida por gentileza. Então, ou seja, o cliente parou em algum momento ali, né, naquele roteiro ali de perguntas de te responder. Vai vir, ó, Carlos, me tira uma dúvida por gentileza. E novamente, é importante, né, aguardar a resposta do cliente. E aí, vamos supor que o cliente respondeu: Leandro, para onde que eu vou? Né? Vocês viram que não tem mais nada aqui. Então, vocês vão voltar, por exemplo, aqui, ó. Vou abrir de novo aqui. Vamos supor que o Carlos parou de responder você aqui, ó. Aqui, nessa etapa. E aí, você foi lá nesse documento, certo? Ó, naquele documento que você mandou 24 horas. O Carlos te respondeu. Você só vem e dá sequência aqui, ó. Carlos, né? Ele não te respondeu. Carlos, cara, é importante para mim saber, né? Quando que você pretende iniciar para mim poder te trazer. Talvez uma oferta que você tá pensando em tirar agora. Talvez eu consiga uma condição especial. E aí, né? Quando você está pretendendo iniciar? Retoma a pergunta, beleza? E aí, vamos supor que o Carlos parou de responder aqui. Você retoma daqui para lá, né? Então, ou seja, você precisa, né, saber. Por isso que é um mapa. Aonde o cliente parou, você faz aquela pergunta, beleza? Cliente não respondeu. Aí a gente vem para onde? O cliente ainda não respondeu. Vamos supor que o cliente respondeu todas as perguntas e avança aqui para a etapa de apresentação de alto impacto, certo? Mas se o cliente não te respondeu, seguimos então para o terceiro ponto de contato com esse cliente, que é, deixa eu pegar aqui, qual que é a mensagem que a gente vai enviar para tentar recuperar esse cliente. Olha lá, pessoal. Então, essa mensagem é para ser enviada 24 horas após aquela. Carlos, me tira uma dúvida. Aí, esse cliente respondeu, você vem para cá, ó. M1. Mensagem 1 que você vai mandar, ela é um pouco mais robusta, ó. Carlos, sei que é meio chato, pode parecer meio chato, às vezes ter que responder algumas perguntas, mas quero garantir que entenderei exatamente suas necessidades para te passar todas as informações que você necessita. Assim, garantir que você tome a melhor decisão. Então perceba que é um atendimento consultivo. Cara, eu tô jogando aqui pro teu lado, não tô jogando só querendo te vender. Eu quero primeiro entender a tua necessidade e até entender se nós somos a melhor autoescola para te atender. E aí, ó, mande a mensagem acima, né? E aguarde o cliente responder. Se o cliente responder, você vai para lá, né? Que nem assim, tu vai dar sequência, como eu te falei. Você volta lá para aquelas perguntas e vê onde que ele parou, né? Que nem aqui no caso eu até simulei. Vamos supor que qual é a categoria de interesse, qual seria a sua habilitação. Você precisa entender em que etapa ali da sondagem ele parou, das perguntas. Mas a pergunta que tu vai mandar é essa aqui. Ele respondeu, tu pode, ó, qual é a sua categoria de interesse, né? Seria a sua primeira habilitação, caso ele parou em alguma dessas? Você já conhece o nosso trabalho, no seu planejamento você é idealista? Então é só entender aonde que ele parou. Supomos que o Carlos, né, ainda não respondeu. O que vocês vão fazer? Vocês vão vir para cá, ó, né? Carlos não respondeu, seguimos o fluxo. Só pegar aqui, beleza? Então o Carlos não respondeu, a gente vem aqui para a última mensagem, que é a hora que a gente para, né, novamente. E novamente, aqui você já tem o nome do Carlos, você pode colocar essas duas carinhas chorando e colocar o nome Carlos. Compreendo que o seu tempo, né? A gente encerrando o atendimento, pessoal. Encerrando novamente. Por quê? Eu nunca vou deixar cliente em aberto. Perfeito? E novamente, eu sei, sempre vou reforçar. Dá trabalho, mas vai dar muito mais resultado para você. Duvido o seu concorrente fazer isso. Então aplica, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre como fazer uma apresentação no WhatsApp que gera impacto, que agrega valor. Esse cliente vai ver os diferenciais que a tua empresa tem para oferecer para ele. E é nesse momento que a gente começa, né? Eu falo, você percebe que em todo esse processo eu estou aumentando a percepção, desde a hora que eu me apresento como especialista, o cara já me olha
né, com outro olhar. A hora que eu tento me conectar, entendendo as necessidades dele, ele já te enxerga diferente dos outros, porque os outros só quiseram o quê? Ó, Carlos, toma aí o orçamento, quiser fechar comigo, só vem aí, né? Aqui não, o que você tá, né, fazendo, né? A gente já teve casos de pessoas que foram elogiadas pelo atendimento. Se você já é elogiado hoje, né, você vai ser elogiado talvez ainda mais, tá bom? Então na próxima aula a gente vai falar sobre apresentação de alto impacto.